Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua graça, teu poder e misericórdia que opera nas nossas vidas. Nós, Senhor Pai, vamos olhar agora pela tua palavra, Senhor Deus, e nós sabemos, Senhor Deus, que o teu filho, falando exatamente sobre o que nós temos aqui, diz que a tua palavra é lançada, Senhor Pai, ó Deus, e tudo depende do solo em que a boa semente cai. Há solos, Senhor Pai, que são duros, e a semente, Senhor Pai, não consegue penetrar, e Deus, o diabo, ó Deus, os pássaros vêm e tiram a semente. Ou seja, Pai, rapidamente, depois que muitas pessoas ouvem sermões, ouvem a tua palavra, escutam a verdade, ó Deus, por não haver algo, Senhor Pai, que realmente penetrou em seus corações e produziu afeições verdadeiras como um fruto disso, Satanás rapidamente, Senhor Pai, ó Deus, retira aquela verdade, ó Deus, e com os jogos da vida, as coisas comuns da vida, ó Deus, faz uma limpeza, de tal maneira que, do ponto de vista real e prático, nada fique, nada transformador. Nós sabemos também que a tua palavra diz, Senhor Deus, que, ó Deus, muitas pessoas recebem a verdade, mas o coração delas é cheio de espinhos, Senhor Deus, cheio, Senhor Pai, de outras verdades, entre aspas, do homem, ó Deus, que crescem e sufocam a palavra, ó Deus, a verdade, Senhor Pai, em meio àquele monte, Senhor Deus, de mentiras, ao não penetrar profundo no solo do coração, é sufocada, Senhor Deus, porque pelo que vemos as sementes de espinhos, as ideias, Senhor Pai, que fluem do mundo, ó Deus, crescem, estão crescidas e sufocam toda a verdade. E tua palavra diz também, Senhor Deus, que as aflições, junto com esses espinhos, esses valores do mundo, teu filho falaste que é o amor ao dinheiro, Deus, os cuidados da vida, até aquelas coisas que não são em si mesmo erradas, trabalhar, estudar, cuidar das coisas, são coisas que sufocam a verdade, Senhor Pai, e a pessoa vive atarefada de um dia para o outro, até que a vida acabou, Senhor Pai, e tudo que ela fez foi correr atrás do vento. Mas há também aqueles, Senhor Pai, que não tem, ó Deus, uma camada profunda de solo, há pedras, Senhor, há durezas, há, Senhor Pai, incredulidade, ó Deus, logo abaixo daquela fina camada, e a tua semente cai, brota, é o que a tua palavra diz, ou seja, a pessoa recebe, Senhor Pai, concordante com a verdade, mas não há uma obra espiritual de fato. E quando o sol sai, quando as aflições vêm, ó Deus, quando o dia mau chega, não há profundidade naquelas raízes, elas não estão no rio, elas não estão, Senhor Pai, ó Deus, aonde, Senhor Deus, a água está para nutrir. Então as aflições, Senhor Pai, as dificuldades sufocam todo o fruto por exemplo, a alegria em Ti, o deleite em Ti, porque nunca de verdade aquele coração deixou de ser um coração duro, com uma rocha, Senhor Pai, em sua incredulidade. Que todos nós venhamos, pela graça do Seu Espírito, ser um bom solo, Senhor Pai, onde a Tua palavra cai e produz frutos, e somos sim, Senhor Pai, trabalhados pelo grande agricultor que Tu és, revolvendo a terra, colocando o que é necessário em nós, trazendo disciplina, para que nós possamos, Senhor Pai, sendo cuidados por Ti, podados por Ti, venhamos a produzir mais e mais frutos que manifestem, Senhor Pai, a beleza do Teu Filho, que é a Tua imagem. É assim que nós, Senhor Pai, nos achegamos na Tua palavra esta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria falar sobre o efeito prejudicial do sofrimento nos nossos pensamentos. Nós estamos meditando em Jó, e hoje eu quero olhar para o capítulo 3, de 1 a 26, mas na verdade eu gostaria de continuar na última sessão que fizemos, não é? Mas esse é o 12º sermão sobre Jó.
E como a gente está no capítulo 3, e Jó é um livro grande, isso não é nem 10% do livro de Jó, não é? Então nós somos obrigados a andar aqui, talvez um pouco mais rápido do que nós gostaríamos. Nós vimos como as emoções, sempre que elas assumem o controle e não estão sendo controladas pela verdade, não importa se são boas emoções ou emoções que são opostas a isso, nem a alegria, a abundância, o dia bom e nem o dia mau nos leva para Deus. No homem caído, tanto uma coisa quanto a outra o afasta de Deus. Por isso é maravilhoso quando Paulo diz: eu sei ter abundância e sei sofrer necessidade, eu sei estar no melhor dia da minha vida e eu sei viver para a glória de Deus no pior dia da minha vida. Isso é uma arte que só o Espírito Santo ensina ao coração. E nossas emoções, se não estão sobre esse controle, nós, ainda que sejam as melhores coisas que estejam nos impulsionando, segundo nós mesmos, ou segundo a Bíblia, aquilo ainda vai nos afastar de Deus. E a gente vai ver que nesse caminho de Jó havia muita coisa, havia muita escória. Eu costumo dizer, já escrevi isso por aí: oh Deus, leve a verdade aos lugares profundos do meu coração, onde a verdade, onde a mentira, o engano costuma se esconder. O engano se esconde em recâmaras lá profundas do coração, e não é fácil acessar essas recâmaras. Então você vai ver que Jó nunca vai fazer o que o diabo disse, mas longe está de que Jó não tinha muita coisa em que precisava a verdade entrar nos lugares mais obscuros, que a sua vida anterior não descortinava para seus olhos. Jó certamente podia repetir isso: oh Deus, tu levaste a verdade aos lugares mais profundos, mais secretos do meu coração, onde a mentira costumava se esconder. É por isso que ele vai dizer no final: antes eu te conhecia de ouvir falar. Então, apesar de Deus mostrar ao diabo em que havia veracidade em Jó em relação a Deus, Deus mostra que todos nós precisamos que Ele ensine aos nossos corações. E há muitas coisas em nós, e só quando nós somos colocados na fornalha, há muita escória misturada em nós. De Deus nós temos todo o ouro, todo o tesouro que é colocado em vasos de barro, mas ainda há muita escória em nós, que só Deus pode manifestar e revelar. A diferença é que, por fim, todos os filhos de Deus, todos os eleitos, irão enxergar, contemplar, porque eles estão sendo moldados por Deus de um grau de glória para outros. Então, as emoções, nós vimos na última vez que olhamos, precisam ser sempre restringidas pela palavra de Deus, as boas e as que nós consideramos ruins, e não importa os nossos motivos. Há algo obscuro em nosso mundo. Por exemplo, Jesus disse: eu venci o mundo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo de todas as formas, mas pensem nos primeiros 30 anos da vida de Jesus. Ele ficou quieto, ele trabalhou com a madeira, ele trabalhou com seu pai, ele trabalhou em Nazaré. Imagine então quanta paciência, como ele venceu o mundo numa tentação sutil para nós. Quando Jesus viveu aqueles 30 anos, a mentira estava sendo pregada? Estava. A mentira estava sendo pregada nas sinagogas? Estava. E ele ia com seu pai, com sua mãe desde pequeno. O diabo estava cegando as pessoas? Estava. Havia muita escuridão naqueles dias? Havia. A cultura era totalmente, a cultura do Império Romano, totalmente pagã e sem Deus? Era. Então você podia dizer: olha,
aqueles 30 anos Jesus podia fazer tanta coisa, mas não era a sua hora ainda. Você vê, ele podia avançar. O importante é que as pessoas não precisam ouvir a verdade. Eu estou sentindo que tem um engano ali, eu estou sentindo que o Império Romano e a cultura está totalmente errada. Mas se ele fizesse isso, ele estaria desobedecendo o seu pai. Imagine a glória da paciência de Jesus de viver 30 anos, com todos os enganos que estavam à sua volta, com tudo que estava acontecendo no mundo do Império Romano, no mundo religioso de Israel, e ele ficou quieto. Não era a hora ainda. Muitas das vezes nós temos a tendência a achar que se uma coisa é aquilo que está relacionado ao que Deus quer, não é? Então nós podemos passar à frente de Deus. Então, se curar os enfermos como ele podia, se pregar a verdade como ele podia, se combater o erro em Israel como ele podia, não é uma coisa boa, então não importa se aquela é o momento que Deus quer ou não. Nós temos muitos planos para nós e fingimos que são planos de Deus. Quando nós queremos ouvir Deus, quando nós seguimos Deus, nós não ficamos exasperados porque o mundo está desmoronando e eu acho que eu sou a pessoa que devia fazer algo. Se havia alguém que podia fazer algo durante aquelas 3 décadas, era Jesus, mas não era o que o pai queria, então ele não faria, então ele não curou ninguém, então ele não pregou, então ele não fez nada que você pensa que ele podia ter feito. Então ele concentrou tudo isso nos últimos 3 anos da sua vida, simplesmente porque essa era a vontade do seu pai. Queridos, quanto controle, paciência, restrição ele exerceu. Ele venceu o mundo. O mundo muitas vezes nos tenta a passar na frente de Deus, porque nós às vezes achamos que somos mais sábios do que Deus, nós achamos que o mundo está desgovernado. Jesus sabia que se ele esperasse os 30 anos que o pai queria, o mundo não estaria mais distante do controle que Deus exerce sobre o mundo, e que se ele vai em frente por uma boa causa, não é? Mostrar os erros que estavam acontecendo ali, ou como eles não estavam entendendo o Velho Testamento, isso seria bom de qualquer maneira que ele fizesse. Não seria. E então Jesus esperou 30 anos. Isso é maravilhoso. Isso é para você ver como as tentações do mundo são sutis. Pregar, sair, fazer a obra, sair por lá pregando, fazendo curando, parece algo maravilhoso, mas seria desobediência, porque ainda não era a sua hora. Então ele pôde, todo o seu ser santo, que olha o pecado como nós sequer podemos imaginar, que vê o erro sobre a verdade como nós jamais poderemos ver, conseguiu se conter, se submeter completamente à vontade de Deus. Nós vamos ver que esse é um passo fundamental. Você pode pecar de maneira bonita, de maneira muito piedosa, entre aspas. Se Jesus vai antes, se ele sai fazendo o que ele fez naqueles 3 anos antes, isso não seria o que o pai queria. Portanto, apesar de parecer muito bom aos nossos olhos, se ele ficasse 33 anos fazendo as coisas, se o pai quer que ele passe aqueles primeiros 30 anos apenas vivendo uma vida perfeita na carpintaria do seu pai, na pequena Nazaré, vivendo uma vida de justiça totalmente agradável ao pai, para um dia ser atribuída a Josemar e a todos aqueles que o pai deu a ele, era o que ele faria. Ele não faria, ele estava seguindo os planos de Deus. Muitas vezes nós temos muitos planos ministeriais, planos do que vai fazer, e nós achamos que simplesmente porque eles parecem bons para nós, e envolve pregar e fazer, e isso simplesmente é bom porque isso está por trás. Mas a contenção de Jesus perfeita em nós, homens pecadores, nós devemos estar muito mais atentos ainda quanto a todos os impulsos e todas as nossas emoções e nosso temperamento. Então, na segunda parte
não é o discurso de Jó ainda. Nós vimos que depois de 7 dias em silêncio, ele e seus amigos, Jó simplesmente quebrou. É como uma represa que foi se enchendo e de repente explodiu, extravasou. Ele simplesmente está falando, ele não está orando, ele não começou os debates com seus amigos ainda, que serão riquíssimos. Ele simplesmente começou a falar, deixar sair aquilo que estava represado nele, e não foi nada bom. Não foi nada bom. E essa segunda parte continua essa palavra de Jó antes que os discursos comecem. Nós devemos continuar no capítulo 3 hoje, e se Deus quiser, mais um domingo apenas. Diz assim: por que eu não morri desde o ventre da minha mãe? E eu saindo do ventre, por que eu não morri? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos, para que eu mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuam ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os que estão cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz dos seus captores. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre do seu senhor, porque se dá luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e que cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então nós salientamos anteriormente que estamos tristes e aflitos, e que a mera memória dos benefícios de Deus deviam alegrar o nosso coração. Foi assim que nós terminamos, quando olhamos para a primeira sessão daquilo que Jó está dizendo, ou pelo menos devia aliviar todas as nossas aflições. Nós começamos o culto falando sobre o Salmo 103, e Davi diz o quê? Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Isso resume bem o que nós vimos na última vez, depois de vermos como as emoções precisam estar restringidas pela palavra de Deus. Nós vimos como a lembrança, não esquecer dos benefícios de Deus, é uma das maneiras, como Davi nos mostra no Salmo 103, de nós passarmos pelos momentos mais escuros. E nós sabemos que quando a Bíblia diz, quando Davi está dizendo, em outros lugares, quando a Bíblia diz, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, que eu não esqueça, Deus, dos seus benefícios. Não está falando sobre a memória, porque nenhum ser humano, a não ser que tenha alguma doença, esquece as coisas, mas é que aquilo que ele lembra não o afeta. Não é assim que a Bíblia está usando a palavra esquecer. A Bíblia, quando Davi está dizendo que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios, é que quando eles voltem à minha memória, eles produzam a afeição correta, o efeito certo. Você pode dizer assim, eu não esqueço tudo de bom que Deus fez na minha vida, e na verdade você esqueceu, porque quando você diz isso, há uma alegria em você, há ações de graças, há júbilo, há um deleite. Se não há, você esqueceu. Ou seja, quando a Bíblia está falando sobre esquecimento, ele está falando que quando eu trago de volta à minha memória aquilo que os benefícios de Deus, isso traz de novo as afeições daqueles benefícios. Então, não esquecer
Como a Bíblia diz assim, que você deve perdoar alguém e esquecer, né? Quando Deus esquece nossos pecados, não está falando sobre memória, sobre esquecimento. Ninguém pode esquecer o que alguém fez a ele. E nem Deus, na verdade, pode esquecer nesse sentido. Mas quando alguém faz o mal a você, e você fica sem ver aquela pessoa, e passa um ano, e você vê a pessoa, você lembra, você sente raiva, você sente a traição, você sente a mágoa, você está lembrando. Você vê aquela que você chama de lembrança, está trazendo de novo os sentimentos. Se você puder, você atravessa a rua para não passar pela pessoa. Você está lembrando. Isso é lembrar. Lembrar é lembrar de tal maneira que as tuas afeições são movidas. Você não esquece. Às vezes alguém fez um mal a você há 10 anos atrás, mas quando você vê, quando você lembra, você sente de novo a raiva. Você sente de novo a vontade de nunca estar próximo àquela pessoa. Você está lembrando. É assim que Deus diz: eu não lembro mais do pecado de vocês. Não é que Ele esquece. Deus não está no tempo, Ele está vendo tudo que você fez durante toda a sua vida. Não é só uma questão de lembrança, né? Mas é que aquilo não produz, a ira foi aplacada. Apesar dele ver todas as suas iniquidades, Ele não se lembra delas. Elas não produzem o que a iniquidade devia produzir, e produz naturalmente em Deus. A ira do céu se manifesta contra todo pecado e injustiça. Ou seja, Deus continuou vendo os seus pecados e a sua injustiça, e até o seu pecado e a injustiça, mas como a sua ira foi totalmente derramada sobre o seu filho, Ele olha e Ele não se lembra mais nesse sentido. Ele não está mais irado. Ele é por você, Ele é por nós. Nenhuma acusação daquelas vai reviver nenhuma dessas coisas. Esse é um poderoso antídoto que Deus opera no coração assim. E é assim que Davi estava dizendo. Então nós salientamos isso: se estamos tristes, aflitos, a mera memória dos benefícios de Deus é para alegrar nossos corações. Memória de verdade. Da mesma maneira que o homem natural, quando lembra de algo que alguém fez mal a ele sente de novo. Ter a memória do que Deus fez de bom, lembrar de fato, quando eu lembro da cruz, todas as doçuras das afeições são despertadas no meu coração. Ou então não estou lembrando. Lembrar que houve uma crucificação há 2000 anos atrás do Filho de Deus, qualquer ser humano pode. Isso não tem nenhum efeito, mas aqui lembrar suaviza as nossas aflições e dores. Se, por exemplo, eu tenho alguma adversidade me pressionando, eu me lembro que Deus me abençoou com muitas coisas boas, isso ameniza imediatamente a minha tristeza. É por isso que Paulo diz que as tristezas dele eram leves e momentâneas, porque sempre que ele fazia isso, ele lembrava de que ele foi eleito por Deus. Ele lembrava de que, estando morto em delitos e pecados, Deus o chamou. O que era dor no corpo dele em Filipos, perto dessas lembranças? Não eram nada. Ele lembrava de verdade, e isso fazia ele lidar de uma maneira totalmente diferente com a dor. Então, sendo verdade, nenhuma quantidade de aflição deve nos fazer esquecer as bênçãos, a misericórdia. Mas infelizmente às vezes nós esquecemos. Se você está miserável na dor, você esqueceu. Se você não pode dizer que ela é leve e momentânea, você esqueceu, não é? E isso o livro de Jó está acendendo todas as luzes de alerta para nós, porque nós vivemos num mundo cheio de dores, aflições e decepções. E nós vemos exemplos disso em Jó, que é o verdadeiro espelho da paciência. Nós vemos Tiago dizer: olhe para a paciência de Jó. Nós vimos como homens, mesmo homens que colocado como a graça fez algo, por exemplo, a Bíblia diz assim: não havia nenhum homem mais manso do que Moisés na terra. Ele nunca poderia, de forma nenhuma, baixar a guarda. Ele tinha que estar no mesmo lugar onde Jesus disse para Pedro: orai e vigiai, porque o homem mais manso da terra não entrou na terra prometida porque perdeu a paciência. Foi exatamente onde ele era mais forte, foi onde ele caiu. O fato de Jó ser um homem mostrado como cheio de paciência, o exemplo da paciência, você vê que, a não ser que seja alimentado tudo o que a graça
dá e continua alimentando em nós mesmos, a melhor coisa em nós será uma ruína, será o nosso fracasso. Não quer dizer que por eu ser o homem mais paciente do mundo, eu não vou fracassar exatamente aí. A minha dependência de Deus é completa. Não importa em que eu pareça ser mais forte para a batalha ou não. Então a gente vê os exemplos disso em Jó, que é o verdadeiro espelho da paciência, pois ele deveria reconhecer que quaisquer que fossem as dificuldades que ele suportou, ainda era uma grande bênção ter sido colocado neste mundo. Lembrar dos benefícios de Deus. Ele foi colocado no mundo como uma criatura racional, para levar e ser um portador da imagem de Deus, e foi sustentado, nutrido, desde que ele foi concebido até a idade adulta, para que ele pudesse conhecer Deus como seu Pai. Você vê, quando eu estou falando dos benefícios da vida de Jó, não estou nem falando das suas riquezas, porque mas estou falando sobre coisas que ele compartilha totalmente com todos nós. Essas são bênçãos inestimáveis. Você não merece existir, não merece ter sido criado com racionalidade, não merece ter sido criado como um portador da imagem de Deus. São bênçãos inestimáveis. No entanto, Jó estava tão longe de apreciar que preferiu nunca ter tido isso. Ele pegou essas grandes bênçãos de Deus e falou assim: era melhor que eu nunca tivesse recebido nada disso. Então vemos como as provações, as tribulações, ao angustiar o coração, em vez de encontrar algum prazer em ter algum alívio de nossas tristezas nos benefícios de Deus, começam a ver os benefícios de Deus como nossos problemas. Isso é para você ver como você deve estar, as suas emoções devem estar sempre restringidas pela verdade. Nós expressamos nosso descontentamento desejando que Deus nunca tivesse nos abençoado e que nunca tivéssemos conhecido. Ele diz: era melhor que eu nunca tivesse então nascido. Mas se ele não nasce, se ele não dá a ele, Deus não dá a ele o dom da racionalidade, ele nunca teria conhecido Deus. Era como quando o nosso cônjuge se vai, as pessoas pensam: eu era tão feliz, era melhor então que eu nunca tivesse sido feliz assim. Isso é uma arrogância imensa para com Deus, porque além de você não poder dizer: eu não vou esquecer dos teus benefícios, você está dizendo: eu preferia que você nunca tivesse me tratado bem. Será? Será que você realmente vai jogar na cara de Deus 50 anos de saúde, porque agora você está com uma doença grave? Você vai dizer que então era melhor não ter tido os anos que Deus te deu? Você não merecia nenhum. Isso só mostra como as nossas emoções não podem, principalmente nos dias de picos de alegria, ou nos dias de picos de escuridão, estar sem ser controladas pela verdade. E elas não são controladas pela verdade naquele momento. Os momentos de picos de alegria ou de tristeza não é a hora que nós enchemos nosso coração da verdade de Deus. Então, não que Jó tenha ido tão longe, não é? Mas ele pronunciou algumas palavras sem pensar, e isso é por causa da violência da dor. Mas isso não importa. Nunca justifique o que você diz pela sua dor. Deus ainda vai ter um duro discurso para Jó no fim disso tudo. Então, mas isso não é tudo. Não nos entregamos a esse tipo de conversa maldosa, pois devemos nos conter para que, se tais pensamentos vierem a nossas mentes, nós preguemos a verdade. Só que a gente vive uma geração que ensina o contrário para nós. Davi, alguém perguntou para mim assim: então eu não posso nunca sentir minha ansiedade, o medo. É óbvio que se você não sentisse nunca ansiedade, parte da Bíblia não servia para você. Pedro diz assim: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. O problema não é ter ansiedade, é o que você faz com ela. É porque você justifica ela, é que você diz que ela não desonra Deus. Pedro diz: lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Se a ansiedade não fosse parte da experiência da nossa vida, eu nunca ia precisar lançar ela sobre Deus. Mas ele diz: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nós vamos pregar para nós mesmos, não vamos justificar. Nós sabemos que aquilo desonra a Deus.
E o problema é que todo o humanismo secular à nossa volta nos coloca como vítima de todas as coisas. Nós podemos olhar esse discurso assim, mas você vê como é sutil a maneira com que opera isso em nossos corações. Não só eu não estou lembrando de todos os benefícios de Deus, Davi está dizendo, tudo que é em mim bendiga o seu nome, que eu não esqueça nenhum dos seus benefícios. Não só aqui Jó está esquecendo os benefícios de Deus, como ele está dizendo, era melhor nunca ter tido esses benefícios. Então ele não pode bendizer a Deus, porque ele nem queria ter. Então vemos aqui uma grande e pecaminosa fraqueza, digna de condenação. Isso é certo. A Bíblia nunca diz que Jó não pecou no curso, ele nunca fez o que o diabo disse que ele faria. Mas a gente vê que o melhor homem, o homem mais admirável, como Jó era, o homem que a Bíblia menciona como, olha a paciência de Jó, então ainda há muita escória em nós. É por isso que é sempre loucura nós, num culto, acharmos realmente que o sermão serve para outra pessoa, ou que o que Deus está fazendo é para ensinar outras pessoas. Nós, quando pensamos assim, somos cegos às realidades dos nossos próprios corações. Nós temos um exemplo oposto disso no Salmo 22, na pessoa de Davi, que na verdade era o que Davi estava vivendo, mas era uma profecia sobre Jesus. Lá Davi é como um homem destituído de toda ajuda, ele está abandonado, pelo menos na percepção das suas emoções, ele está abandonado como Jó, e Deus se mostra tão contra ele, simplesmente pelas percepções dos seus sentimentos, que ele se sente totalmente rejeitado. No entanto, ainda assim Davi clama de uma maneira diferente, assim no Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus diz exatamente esse salmo quando está na cruz como cabeça da igreja, quando ele de fato foi abandonado por Deus, mas ele nunca esqueceu tudo o que o seu pai era para ele. É por isso que ele diz, meu Deus. E Jesus Cristo diz isso, não é, como cabeça de todos os crentes em Mateus 27:46. Mas seguindo a esse lamento, Davi ainda acrescenta assim no verso 9 e 10 do Salmo, que é um salmo messiânico, não é? Senhor, tu me trouxeste desde o ventre da minha mãe, tu me levantaste, tu me mostraste que eras meu Deus antes que eu pudesse te conhecer ou invocar. Você vê, apesar dele estar dizendo, Senhor, que escuridão, a sensação que eu tenho é que eu não consigo ver a razão de nada e o sentido de toda essa escuridão, de todas essas dores, mas eu lembro que tu cuidaste de mim desde o ventre da minha mãe, que tu me nutriste, que tu me fizeste conhecer quem tu és. Você vê como ele está dizendo algo oposto de Jó. Jó está dizendo assim, Deus, eu estou me sentindo sozinho, e era melhor que eu não tivesse nascido, era melhor que o colo que me recebeu, os joelhos que me receberam não tivesse recebido, era melhor que o seio que me amamentou não tivesse amamentado. Davi está dizendo exatamente o oposto. Senhor, tu me trouxeste desde o ventre da minha mãe, tu me levaste, tu me mostraste que eras o meu Deus antes que eu pudesse te invocar. Apesar de Davi estar sentindo, e a percepção era de que não havia nada a não ser escuridão, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está lembrando, mas tu me escolheste. Mas eu sei que tu me guiaste desde o ventre da minha mãe, tu me fizeste te conhecer. Ele está lembrando dos benefícios, e isso necessariamente não tira a escuridão daquele momento, mas enche ela de gratidão. Ele começa a bendizer a Deus. Você vê que Jesus de fato é o único que merece toda a luz da face de Deus, todo o deleite do Pai. Foi de fato abandonado como nosso cabeça. Ainda assim ele sentiu essas agonias, ele estava no inferno, mas Deus era o seu Deus, ele não esquecia. Davi traz isso à mente para agradecer a Deus e cantar para ele sobre suas bênçãos no meio das suas dores. Ou seja, não é porque eu estou com 50 anos, 60 anos com uma enfermidade terrível que eu vou esquecer que Deus me deu uma vida, que Deus me deu saúde durante tantos anos, que Deus me escolheu antes de eu nascer, que Deus me colocou em Jesus Cristo. É isso que deve encher a minha mente.
Então ele é fortalecido, Davi, na esperança do futuro. Se Deus fez isso, se Deus me escolheu no ventre da minha mãe, se Deus, apesar dessa escuridão sem fim, tudo vai se direcionar para o propósito de Deus. Sem duvidar, então, Davi, de que Deus continuará a olhar para ele com piedade, visto que ele se mostrou tão bom e misericordioso até aqui, porque eu desconfiaria de Deus, porque tudo ficou escuro. Isso se parece com Isaías dizendo: ainda que eu andar na escuridão, eu ainda vou confiar em ti. Você vai ver que Jó vai chegar a essas verdades. Isso só nos mostra, Jó é muito melhor do que esse discurso que nós estamos lendo. Ele vai dizer: ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Mas você vê que você nunca deve falar guiado por emoções não controladas pela verdade de Deus. E uma vez que você comece isso, parar é muito difícil o processo. Então, esse ensino é comum a todos, a saber que quando somos duramente pressionados pela aflição e estamos confusos com o propósito da dor e do sofrimento e da perda, mesmo quando parece que a situação não tem nenhum propósito, e que invocar a Deus parece ser um tempo perdido, como Davi está dizendo, ele sente como se tudo fosse escuridão e Deus não estivesse ouvindo. Devemos, no entanto, saber que Ele nos criou, e ao nos colocar aqui, Ele imprimiu em nós sua imagem, e nos deu muitos sentimentos para que saibamos que Ele é o nosso Pai. Deus derrama o seu amor em nossos corações, a gente viu semana passada, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso deve elevar nosso ânimo e nos motivar a dar-lhe o louvor que Ele é digno, e deve nos levar a ter esperança nele, não duvidando de que Ele continua a revelar-se como a gente conhecia Ele antes. É por isso que Davi está dizendo: e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, para que minha alma sempre te bendiga, independente do agora. É verdade que quando o homem está completamente entregue ao mal, seria melhor que ele nunca tivesse nascido, como diz Jesus em Mateus 18, 6 e 7, ai daquele por quem vêm os tropeços, daquele que torce a verdade, faz as pessoas, seria melhor que esse homem nunca tivesse nascido. Na verdade, ou seja, você vê, se um homem por fim é um inimigo de Deus, e nada impede isso, Jesus disse: olha, todas as coisas boas que ele recebeu só aumentaram sua culpa infinita. Nesse sentido, era melhor que as coisas boas, tantas coisas boas, não tivessem acontecido a ele, não é? Na verdade, quando se trata de sofrer alguma calamidade e horror e vergonha, isso não deve nunca nos levarmos a esquecer da graça de Deus. Mas quando as pessoas falam em sua dor não controlada pela verdade, elas expressam esquecimento, elas expressam que elas esqueceram. Ela pode lembrar que Jesus fez isso e aquilo, eu sei que Jesus, mas aquilo não produz nada nela que seja um solo firme para a escuridão. E tudo que Ele nos deu e nos permitiu desfrutar no mundo, que a condição de sermos seus filhos, que Ele imprimiu sua imagem em nós. Então Jó foi ingrato, mas notemos que ele não falava como quem consentia com tal linguagem, finalmente. Ainda assim, Jesus chama essas palavras de palavras que você diz ao vento, ainda assim elas são palavras, estão saindo da sua boca. Ele estava angustiado, por isso ele começou a deixar essas coisas escaparem. Mesmo assim, ele se lembrou de que Deus havia feito tantas coisas boas, e nós vamos ver isso depois. Isso nos ensina como Deus nos fortalece com o seu Espírito, e que como Ele opera a paciência em nossas aflições, realmente mantendo cativa nossas mentes ao Calvário, aos benefícios sem fim, e de que treine agora, a todos os dias lembrar de tudo que Deus fez, lembrar de verdade, lembrar que traga afeições de gratidão, de bendizer ao Senhor o seu coração, porque no dia mais escuro é isso que vai
te alimentar. Lembrar dos benefícios de Deus de verdade. Mesmo assim, você vê a fraqueza está misturada ao melhor de um grande homem. E o resultado é que a tristeza nos leva tão tempestuosamente que nós somos capazes de não controlar como devíamos os nossos sentimentos. Isso nos instrui a andar com temor e sempre estar em guarda, orando para que Deus nos ampare e nos ajude. É isso que Jesus falou. Jesus nunca deu a gente uma desculpa para não glorificar a Deus. Ele disse que nós temos que estar atentos, porque o homem mais paciente como Jó, se não estiver, não honrará a Deus. O homem mais manso como Moisés não fará. Ou o homem mais zeloso como Paulo, isso pode fazê-lo simplesmente desonrar a Deus. Nós vimos como Jesus, que é consumido pelo zelo de Deus, pôde estar em paz 30 anos, sem pensar, eu tenho que fazer algo, eu sou a verdade, eu sou a vida, as pessoas estão sem vida, eu não posso esperar mais um minuto, porque eu tenho que mudar o mundo agora. Ele podia esperar, ele podia ficar 30 anos esperando, tudo estava sobre o seu controle, suas afeições centradas no Pai podiam fazer ele ir para a cruz e podiam também fazer ele ficar 30 anos esperando, sem achar que, como ele era Deus e homem e podia fazer revoluções à volta dele, ele tinha que fazer só porque isso no momento certo seria bom, mas naquele momento não. Além disso, se às vezes somos pressionados, exageramos e fazemos reclamações, oremos para que Deus nos arme, para realmente entender que essas coisas são as coisas contra as quais o cristão luta, e por isso ele está armado com o capacete da salvação. Você vê, o capacete da salvação são todas as verdades da salvação de Deus que protegem a nossa mente. Então nos deixe em todas as circunstâncias colocar em prática o ensino que nós recebemos. Os ensinos que nós recebemos hoje, por exemplo, eles podem ser tirados da mente em que a incredulidade coloca só uma fina camada de solo, e logo depois está aquelas incredulidades, aquelas coisas que eu não quero que mude na minha vida. Há muitas pessoas que se alegram muito na verdade de Deus sempre que ela não toca em algo que elas gostam em suas vidas. Aquilo é incredulidade. É isso que é o solo duro, porque ele é fofo em cima até tocar algo que realmente importava para mim. Aí eu vou procurar um outro pastor, um outro conselheiro que diga o que eu quero ouvir, porque eu não quero ouvir ao contrário, aquilo que eu amo. Isso é o coração duro, que a semente não pode entrar, porque é exatamente onde precisava, eu não quero. Então a tristeza, sem isso, ela nos oprime completamente, e nós não podemos manter apreço pela bondade de Deus, que nos dará esperança contínua em sua misericórdia. Quando Deus diz bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, nem sempre elas vão estar visíveis. Há misericórdias e bondades de Deus que não parecem bondade e misericórdia se simplesmente nós não tivermos essas armas apresentadas a nós. Então elas podem não parecer bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida, e o caso nós pensemos que fomos rejeitados, é isso que nós precisamos absorver nessa passagem. No entanto, vemos que quando os homens são empurrados para o abismo, não há um fim, queridos. Você tem que parar. Quando você está no abismo, você tem que parar, descendo no abismo, você tem que parar pela palavra de Deus. É por isso que Davi está dizendo: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Se ele não fizer isso, não vai parar, não vai ficar naquele nível de tristeza depressiva que ele está, vai aumentar. Quando você está num abismo, descendo o abismo, não vai parar, se você não fizer algo que estanque isso. Se você se coloca como vítima, o abismo vai aumentar, você vai descer para mais baixo, e não pense que há um fundo no abismo da miséria humana. Você vê que Jó, ele começa mal, mas as coisas vão piorar, porque uma vez que você é empurrado para o abismo, não há nenhum fim. Jó já havia afirmado muito quando ele disse: por que o útero que me deu a luz não se fechou? Por que eu vim para o mundo? Mas ele acrescenta: por que o colo
Por que o colo que me recebeu? O joelho que me recebeu? Por que eu mamei no peito? Isso nos mostra que Jó não considerou proveitosamente os benefícios de Deus, embora os tenha experimentado em grande número. Ele está esquecendo dos benefícios de Deus e está vendo os benefícios como um problema. A amargura, ele faz nós vermos tudo como um problema. Em vez de lembrar dos benefícios para gerar a arma contra a aflição do momento, você começa a achar que nem os benefícios são bons, ou Deus não é digno do teu louvor nem pelos seus benefícios. Você está fazendo dos seus benefícios as coisas com as quais você está acusando Deus. Então Jó começou mal. Portanto, nós devemos perceber quando nós começamos de uma maneira que está em desacordo com a palavra de Deus. Normalmente as pessoas dobram a aposta. Elas, quando estão feridas, ou se sentem feridas, ou se sentem tristes, elas agem de uma maneira que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas em vez de parar imediatamente, elas dobram aquela aposta, Não há fim para isso. Portanto, devemos considerar a nossa própria situação assim que nosso Senhor nos revelar algum bem que veio das suas mãos, e Ele tem feito isso continuamente, e deixemos isso comover para não sermos tão mesquinhos e perversos de transformar o bem em mal. Deus diz: ai daqueles que chamam o mal de bem, ou bem de mal, ou seja, invertem tudo. Pois se uma vez que nós começamos a esquecer os dons de Deus, ou a desviar Ele do seu propósito, é certo que o mal toma tudo. Como a gente vê nesse exemplo de Jó, na medida em que Deus abriu o ventre da nossa mãe para nos trazer ao mundo, Ele ainda nos dá, no caso aqui, hoje não vivemos no mundo exatamente como o de Jó, Ele nos dá, no caso aqui, mulheres que nos recebem. Ou seja, além dele nos sustentar no ventre da nossa mãe, quando nossa mãe deu à luz a gente, havia as parteiras aqui, mulheres para nos receber. Nós dependíamos de uma coisa e da outra. E ele diz: para que eu vi uma parteira para me receber? Joelhos que me receberam. O que é muito necessário, porque a pobre criatura humana vem ao mundo com mais necessidade do que qualquer outra. E Deus fez isso. Ele fornece alimento que nos sustenta. Ele transforma de maneira lírica o sangue da mulher em leite para nos nutrir e obter subsistência. Portanto, Deus provê para nós dessa forma, das mínimas às coisas grandes, mesmo antes de nós termos qualquer tipo de entendimento ou razão, como é o caso aqui. Enquanto estamos tão vulneráveis à morte, que não podemos fazer nada a respeito. Um neném que nasce, ele não pode nem pedir ajuda, ele não sabe. É tão vulnerável à morte que ele depende de um monte de coisa que ele não sabe. Ele depende de milhares de coisas que outras pessoas terão que fazer que ele não sabe. Ele não sabe pedir ajuda e ele nem percebe tudo que está sendo feito a ele. De certa forma, isso é verdade sobre nós para sempre. Tudo que Deus fez milhares de coisas hoje por sua causa, mas você não sabe. Como um neném está recebendo benefícios de Deus através da mulher que está recebendo ele, das pessoas que estão cuidando dele na sua infância, e ele não saberia nem pedir ajuda. Deus antecipa nossas necessidades e as provê. Vemos aqui diferentes tipos de benefícios que Jó agrupa, mas Jó está agrupando benefícios para desprezá-los. Davi diz: não esqueça de nenhum dos seus benefícios, para que a minha alma bendiga o seu nome. Jó está fazendo algo estranho. Ele está lembrando dos benefícios. Deus deu a vida, Deus cuidou de mim no útero, Deus me fez sair da madre, Deus providenciou uma mulher para me receber. E ele está falando tudo isso como algo que ele despreza, que ele preferia que não tivesse acontecido, só porque no momento ele está em dor. Portanto, que seja um bom conselho para nós, assim que recebemos algum benefício de Deus, reconhecer sua bondade paterna e realmente bendizer a Deus pelos benefícios. Porque quando a gente não faz isso, a gente um dia
além de não bendizer a Deus, vamos tratar os benefícios de Deus como algo que faz parte da nossa dor, e vamos reclamar do benefício junto com a aflição. Se era para depois desse casamento feliz eu enterrar essa pessoa, era melhor nunca ter tido isso. Nada pode ser pior. Além de não estar agindo de uma maneira que honra a Deus, quando Ele levou algo que Ele me deu e não devia durante muitos anos, e que devia gerar em mim gratidão, eu estou jogando na face de Deus que aquele benefício na verdade não foi nada bom para mim. E tendo começado mal, você não pode melhorar. Se você não parar, se você não reconhecer a bondade de Deus hoje, em cada benefício da sua vida, no teu dia ruim, até isso que você não reconheceu e não encheu o teu coração de gratidão, você não vai lembrar com ações de graças. E na verdade essas lembranças santas dos benefícios de Deus, Ele me escolheu. Ele me escolheu antes de eu nascer. Ele cuidou de mim no ventre da minha mãe. Isso deve encher nosso coração de alegria, luz no dia da escuridão. Certamente Jesus não esqueceu quem seu pai era, porque ele estava na cruz abandonado. E tendo começado bem assim, nós vamos seguir em frente, pois, como diz o provérbio, aquele que começa um assunto de maneira diversa termina desfavoravelmente. Quando você começa algo mal, aquilo não vai melhorar. Por isso que o melhor amigo que a gente tem é aquele que, quando a gente está chafurdando em nossa autopiedade, vem para nós para parar aquilo. Por isso que quando nós vemos nossa alma começar a chafurdar em autopiedade, a gente diz para ela: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você não lembra? Você não lembra quem Deus é? E é isso que aconteceu com Jó, que era dotado de uma firmeza tão singular. E se isso aconteceu com Jó, o que será de nós, se não estivermos completamente saturados da palavra de Deus? Se um homem muito melhor do que nós pode sucumbir assim, não é? Se um homem que a Bíblia diz que era cheio de paciência pode agir assim, quando a escuridão se torna densa, então leve a sério o que o apóstolo Paulo diz: tome toda a armadura de Deus para você ficar firme no dia mau. Você não vai ficar, se a tua vida simplesmente está levando ela, tocando ela, não se engane, os cultos aqui não vão te ajudar a estar firme no dia mau. Se você alimenta qualquer tipo de autocomiseração em você, se você trata com carinho a ansiedade no seu coração, se você não faz o que a Bíblia diz, não imagine que no dia, porque mesmo um homem excelente, perto de Jó, talvez a maioria de nós seja folha levada pelo vento. Mesmo um homem firme como ele, a sua firmeza singular foi profundamente abalada. Isso só deve mostrar a nós como o Evangelho está falando sobre uma firmeza e uma capacidade que vem de Deus. Os maiores falham. Os mais mansos, como Moisés, falham aonde eram mais fortes. Nunca confie em nenhuma fortaleza em si mesmo. Coloque a armadura de Deus, se prepare para o dia mau, não fique pensando que ele não vai acontecer. Grande parte dos nossos problemas é ou pensar que o dia mau não vai esquecer que vai haver um dia mau para a gente poder ficar vivendo hoje como se fôssemos um animal irracional, ou então pensamos no dia mau e ficamos deprimidos. Mas não, nós sabemos que haverá o dia mau, nós queremos estar preparados para o dia mau. Portanto, vamos perceber o quanto precisamos nos refugiar em nosso Deus, para que Ele possa nos segurar com mão tão forte em tão grande escuridão. Agora, depois de falar dessa forma, ele acrescenta algo ainda pior. O capítulo 3 de Jó é o capítulo mais escuro do livro de Jó. Mesmo nos debates, na insensatez da aplicação, a gente falou que os amigos de Jó, eles tiveram um bom argumento e tinham até um bom material, mas eles aplicaram errado. Mas Jó tinha ele estava correto, mas ele várias vezes vai aplicar isso de uma maneira falha,
Então agora, depois de falar dessa forma, ele acrescenta algo ainda pior, a saber, que se estivesse morto, ele estaria em repouso. Qual foi o seu motivo? Isso nos mostra que quando a gente deixa a dor e a aflição falar, ela vai sufocar a verdade, que você sabe. Como você viu que Jó trocou os benefícios e tratou eles como malefícios, era melhor que nunca tivesse acontecido isso, e ele só fala sobre coisas boas que Deus tinha feito, e em vez das coisas boas que Deus tinha feito levar ele a uma verdadeira adoração e deleite, levou a ele a dizer que era melhor, nunca tinha recebido nada bom de Deus. Então, ele diz, a morte acaba com tudo, na morte não há rico nem pobre, não há escravo nem senhor, aqueles que perturbaram o mundo permanecem em silêncio, e aqueles que suportaram o tormento têm o mesmo descanso, e eu estaria deitado em paz, adormecido, sem me preocupar com a tribulação. Na superfície parece que Jó está falando aqui como um pagão, como muitas vezes as pessoas que conhecem muito Deus, é só as coisas começarem a dar errado que elas começam a falar como um ímpio. É só a aflição chegar, ela não parece, todo o conhecimento parece ser obliterado, e ela não pode reagir à vida real como devia. Muitos de nós temos aflições diferentes. Eu acho muito instrutivo essa coisa da pandemia, porque todo mundo está passando junto, não tem ninguém menos risco do que outra pessoa, mas há pessoas que estão totalmente descontroladas. Imagine se toda a igreja estivesse sob sentença de morte, essas pessoas não conseguem viver. Às vezes nossas emoções são tão fortes e veementes que o que Deus plantou é abafado, com toda a iluminação da verdade que deveríamos ter, e isso é obscurecido e desprezamos tudo o que entendemos a respeito. Nós ficamos debatendo aquele assunto na internet, nós ficamos mostrando as pessoas como era, mas é só a escuridão se aproximar e nós começamos a agir como se não soubéssemos absolutamente nada. Muitas pessoas defendem verdade da palavra de Deus, as pessoas dizem para mim isso o tempo todo, mas e se o teu filho ficasse assim? E se com a sua mulher acontecesse isso? Você vê, essas pessoas acreditam que a verdade é verdade até acontecer algo com a nossa mulher, que a verdade é verdade até acontecer algo com o nosso filho, mas não é assim que a verdade é. Se alguém que eu amo não vivesse para Deus e morresse, estaria perdido. Isso não influencia a verdade. O erro de não saber lidar com a ansiedade, com o medo, se tiver num estranho ou na minha esposa, ainda é um erro. Esses argumentos não são argumentos bíblicos. Mas e se isso acontecesse com o teu filho? E se isso acontecesse, ainda seria errado. Porque aquilo que meu filho faz não muda a verdade de Deus. Se todos os meus filhos não vivessem para Cristo, todos os meus filhos estariam perdidos. Se todos eles não souberem lidar com a vida, estarão agindo de acordo com o mundo e não com o Evangelho. Esses argumentos estão abundantes na internet, porque você não sabe com o meu coração. Se isso acontecesse com o teu filho, se acontecesse com você, estaria errado. Se um dia vocês me veem chafurdando em autopiedade, estará errado, não estará certo, não está certo em Jó, não está certo em ninguém. Não é assim que nós aprendemos a verdade. Vou poder fazer igual o Jó agora, eu vou fazer exatamente isso, porque esse Jó fez, não é? Isso não é verdade. Você não pode crer numa verdade hoje e não crer amanhã quando as coisas ficarem difíceis, porque senão você nunca creu. Você não pode crer na verdade hoje e não crer porque teu pai, agora aconteceu uma coisa com ele, ou aconteceu uma coisa com a sua mãe, ou aconteceu uma coisa com o seu amigo, ou com a sua esposa, ou com o seu esposo, senão você nunca creu em Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso ou todo homem, não importa. Se o mundo inteiro falar, olha, veja como todos nós somos, todos nós temos essa aqui, então todos pecaram, todos estão sob o efeito do pecado, isso não isenta ninguém. Nós compreendemos como as aflições presentes tendem a nos cegar. Se for verão, para a gente usar um exemplo simples, e o tempo estiver muito quente, e temos a impressão de que a aflição é aumentada pelo verão, pelo calor, se o sofrimento é tão grande que o homem não aguenta mais, então ele desejaria, a aflição tende a fazer você ser exagerado, tu pensaria, era melhor ter um inverno congelante. É óbvio que não era melhor.
Mas é assim. Se você está sofrendo, se for inverno, e você acha que o curso do calor seria melhor do que a tua aflição, você vai pensar, era melhor que tivesse um calor escaldante do que esse frio no qual eu estou em aflição. É assim que nossos sofrimentos atuais nos afetam, isso acontece com todos, mas há alguns que são mais afetados, dependendo da adversidade. Consequentemente, cada pessoa sofre da sua aflição e dela se queixa de acordo com a sua disposição natural, mas nós não estamos falando a respeito disso. Nenhuma coisa que é simplesmente impulsionado por aquilo que eu sou naturalmente tem alguma coisa de espiritual. Se eu estou reagindo bem a uma coisa só porque naquele sentido eu tenho uma propensão a agir melhor, isso não tem nada a ver com o Evangelho. As nossas propensões naturais não são desculpa para o pecado e não trazem nada de bom para nós, finalmente, quando nós reagimos bem só por causa delas. Quando observamos esse tipo de sofrimento, vamos perceber que os homens são levados por suas dores e não pensamos nada além do que nos irrita e nos atormenta. Então, se algo está nos irritando e nos atormentando, nós não conseguimos pensar nada além disso. O mundo fica pequeno, Isso é o que nós vemos aqui em Jó, pois sua aflição atingiu tanto que ele pensa mais sobre a morte, mas ele não pensa mais na morte como um filho de Deus. Ele não pensa sobre partir, estar com Cristo, que é muito melhor. Paulo não estava falando isso porque ele estava sofrendo, é porque ele achava melhor, no dia mais feliz da vida, partir, estar com Cristo era melhor. Então, o que é interessante é que Jó tem um verdadeiro conhecimento de que a morte ou nos leva para a bem-aventurança eterna ou para o tormento eterno. Ele sabia. Mas você vê, quando você deixa a dor falar, você começa, em vez de fazer como Davi, por que te abates, ó minha alma, e começar a falar para você mesmo, você começa a deixar a sua dor falar. A nossa dor nunca fala segundo o conhecimento de Deus. Nós temos que falar para a nossa dor. E a verdade, então, aqui, nesse momento em Jó, é porque a gente faz um caminho lento, não é? O maior tormento não pode levar o Filho de Deus ao fim dos seus recursos, porque o recurso dele é Deus, ou ao tormento, ou ao desespero final, porque isso não existe, porque Deus é o Deus da paz. Ele resplandece sobre a luz do seu rosto, resplandece sobre nós, ele nos dá a paz. Mas você vê que Deus vai tratar de muitas escórias na vida de Jó, para nos ensinar. Portanto, não vamos achar estranho que sentimentos malignos e pecaminosos nos façam esquecer o que nós sabemos. É nós que devemos estar atentos a isso. Vemos aquele zelo louvável, por exemplo, em Moisés e Paulo, quando Moisés pede a Deus para apagar o nome dele do livro da vida, se o povo fosse ser totalmente tirado do propósito de Deus, como está em Êxodo 32. Mas aqui há uma espécie de contradição, não é? Moisés acha que Deus pode exterminar seus eleitos, que Deus pode mudar os seus conselhos. É óbvio que não. Moisés sabia que era escolhido por Deus, adotado como um dos seus filhos. Como então ele diz, se tu não conduziu o seu povo como prometeste a Abraão, apaga o meu nome. Em outras palavras, como ele poderia desejar nunca ter sido reconhecido e escolhido por Deus e reconhecido no número daqueles que deveriam receber a vida eterna? Ele está fingindo quando ele diz isso a Deus? De modo nenhum, não é? O seu zelo leva tão ardentemente que ele só se preocupa com a salvação das pessoas que lhe foram confiadas naquele momento. Quando ele ouve a sentença de condenação, de destruição dos filhos de Abraão, ele fica surpreso. E se essa linhagem que Deus escolheu para si mesmo for exterminada, a aliança de Deus com Abraão não pode ser cumprida. Então, Senhor, em vez de destruir este povo, deixe-me o meu nome ser apagado do teu livro. Moisés foi tomado por tal angústia que se esqueceu de si mesmo. Ele não pensa mais em si mesmo, não considera que aqueles que Deus elegeu devam necessariamente ser preservados até o fim. Isso foge da sua mente no momento.
e por isso que ele pede para ser apagado. O mesmo acontece com Paulo, não é? Quando Paulo diz: eu poderia desejar, diz ele, que fosse amaldiçoado por causa dos meus irmãos. Romanos 9:3. O quê? A gente perguntaria: o que, Paulo? O quê? Paulo percebeu que era membro do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era a coisa mais valiosa. Ele vivia e morria por causa disso. Tudo que ele queria era glorificar isso. E sabendo que ele foi um instrumento escolhido para glorificar a Cristo, ele desejou que essa graça fosse revertida por algo. Ele queria interromper o sábio conselho de Deus, sabendo que o conselho de Deus é imutável. Não, como ele imediatamente vai dar a conhecer na continuidade do texto. Portanto, há uma contradição nele, com certeza, mas você vê, isso não está sendo impulsionado por algo mal, pois, como disse, é o zelo. É bom o santo que é incendiado de forma que ele não tem nenhuma preocupação com ele mesmo. E é isso que está consumindo Moisés e Paulo. Eles estão tão zelosos com o que Deus disse, com o cumprimento da palavra de Deus, que eles esquecem de si mesmos. Não é? Ele quer que Deus cumpra a sua promessa na linhagem de Abraão, para que o nome de Deus não seja blasfemado. E vemos agora, a partir desses exemplos, que emoções dignas às vezes são excessivas. Você nunca vai ver Jesus falando assim. As emoções de Paulo e Moisés são dignas, que levaram eles a esquecer deles mesmos, levaram eles a estar tão focado naquilo que Deus faria. Mas nós devemos perceber que emoções dignas às vezes são excessivas nos filhos de Deus e levam eles a esquecer o que eles sabem absolutamente, como Moisés e Paulo. Mas aqui o que está se impulsionando eles é uma emoção extremamente digna, que levou ao autoesquecimento, mas ao autoesquecimento que é óbvio, contém uma contradição. Sendo esse o caso, não devemos estranhar que Jó tenha sido tão pressionado, não por uma emoção digna aqui, que sem pensar, ele reduz tudo na morte, como se nunca soubesse nada a respeito de Deus. Não é que ele não tivesse outro conceito em sua mente, ou gravado em seu coração, mas quando ele falou ali, depois daqueles 7 dias de silêncio, a dor explodiu nele. Ele era como um mar revolto agora. Temos visto um exemplo claro que nos mostra que nossas emoções são cegas. É por isso que elas nunca devem, em momento algum, assumir nenhum controle em nossas vidas. Elas têm que ser restringidas pela palavra de Deus, por Deus. Ninguém sofreu como Jesus, ninguém sofreu tal dor, ninguém sofreu nem o inferno, ninguém no inferno vai sofrer como Jesus sofreu, porque ninguém no inferno vai sofrer toda a ira de Deus. É por isso que ele sofre para sempre, porque um objeto finito não pode receber a ira infinita completamente. Então Jesus sofreu mais do que qualquer ser sofrerá em toda a história, em toda a eternidade. Mas a sua mente continuou clara sobre a verdade de Deus. Eu falei, por exemplo, que ele mencionou o Salmo 22. Ele está vendo Deus como o seu Deus. Então nós temos um exemplo claro que nos mostra que nossas emoções são cegas, porque não seguem o raciocínio para saber as coisas que deveriam ser mais definidas e conclusivas sobre nós. Nossas emoções nunca devem dirigir nem nossas orações assim, nem nosso zelo. Pois o que seria de nós se nós não soubéssemos que fomos criados para a eternidade? Nós seríamos miseráveis se pensássemos realmente que simplesmente a morte acaba com qualquer dor e sofrimento. Jó sabia disso, mesmo assim falou. É por isso que ele diz: eu falei como um insensato várias vezes. Não porque de fato Jó fosse um insensato, se não conhecesse as coisas de Deus, mas a dor tende a obscurecer a sabedoria, a não ser que você continuamente se revista da armadura de Deus, que são várias peças da palavra de Deus, como ela opera em nós, para que no dia mal a palavra de Deus flua. Jesus na Bíblia está sempre citando um texto bíblico, tudo que ele falou, até tenho sede, era para que a Bíblia se cumprisse. A Bíblia, a palavra de Deus estava sempre controlando,
não o que ele estava sentindo. Você pode perguntar assim, mas o que ele estava sentindo? Estava sentindo dor, aflição, abandono, horror. Então, você vê, ele está dizendo que seria melhor que nós fôssemos como animais irracionais, como o pagão é, porque o que são? Os animais não sofrem, eles sentem dor, mas eles não estão pensando na dor de amanhã, na depois de amanhã, ou então pensando como vai ser quando eles morrerem. Os animais comem, descansam, os animais de carga que as pessoas usavam trabalhavam, mas eles não estão ansiosos, não estão preocupados. Os homens, eles sequer podem comer o seu pão sem apreensão. Eles estão sempre preocupados com alguma coisa, né? Em meio a seus prazeres, eles estão experimentando remorsos, medos. Eles não precisam de aflições externas. Cada homem é o seu próprio algoz. O mundo é cheio de aflições externas, mas esse mundo é miserável, porque cada homem é o seu próprio algoz. Ele mesmo causa todos os seus próprios males, seus próprios medos, suas próprias ansiedades. Ele estabelece valores que não são em Deus, depois ele fica ansioso porque esses valores não entregam. O homem é o seu próprio algoz. Se esse mundo não houvesse nada de ruim fora do homem, o homem ia viver o mesmo inferno. Se então não tivéssemos esperança de uma segunda vinda, o que seria de nós? Não é? Mas Jó não está falando como se soubesse isso. Não é útil para nós o conhecimento quando, se na hora da escuridão, nós começarmos a falar como se não tivéssemos, não soubéssemos nada a respeito. Então nós podemos dizer, exceto o que já indiquei, ou seja, que quando afrouxamos as restrições das nossas emoções, elas nos cegam para a verdade que nós conhecíamos profundamente. Tão grossas são essas coisas que a gente não pode falar nada que expresse aquilo que Deus é. E falamos como se não tivéssemos um entendimento estabelecido e não podemos moderar a nossa fala. Não podemos fazer o que Deus disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós sabemos que esse aquietar não é o aquietar dos 7 dias de silêncio de Jó, porque você vê que dentro dele havia um vulcão que ia explodir. Por outro lado, observamos a graça concedida a Jó, que ele não consentiu totalmente com essas declarações. Essas declarações nunca foram finais na vida de Jó. Elas nunca expressavam finalmente o que Jó era. Você vai ver Jó dizendo, ainda que ele me mate, eu viverei. O meu Redentor, eu o verei face a face. Mas apesar disso, e graças a Deus, essas verdades finais estão nos filhos de Deus, elas são chocantes, pois essas declarações de Jó blasfemam Deus nas suas declarações precipitadas. E nós sabemos que não podemos simplesmente voltar e tirar a palavra lançada, como a flecha. Se ele tivesse sido perguntado no local, nós temos certeza que Jó, temos certeza porque conhecemos toda a história agora, estamos nessa condição. Se na hora que Jó falou assim, era melhor que eu não tivesse nascido, ou então que era melhor a morte, porque na morte todos descansam, e o escravo e o senhor... O senhor não pode mais fazer maldade no escravo, e o escravo não pode mais sofrer, e aquilo. Se naquela hora você falasse, Jó, peraí, o que você está dizendo? Que não há distinção, que não há salvação, que não há um juiz. Jó, o que você está dizendo? Que a conclusão de tudo é a morte? Se você perguntasse a ele diria, não, a morte não, a morte... Mas você vê, não importa, ninguém fez a pergunta, e o que foi o que ele falou. Porque ele tinha toda a instrução, mas ele estava falando com um homem que não tinha. Assim vemos que saber tudo não é toda a história, mas devemos perseverar nesse conhecimento se quisermos resistir às tentações quando elas vierem sobre nós. É por isso que é tão preocupante quando cristãos ficam falando para você, isso acontece com teu filho. Essas pessoas não estão levando a verdade a sério. No dia escuro, a verdade não vai estar lá. Se lemos a Sagrada Escritura, se ouvimos sermões, nós somos instruídos sobre o que é necessário para a salvação de um homem
nós nunca mais vamos pensar nas coisas como nós pensávamos antes. E como um homem que estava bem equipado com a sua armadura, Jó botou essa armadura pendurada assim na parede. Eu tenho a armadura completa, ou seja, eu tenho o conhecimento completo, mas a armadura ficou pendurada lá. Pense numa couraça, no capacete, na espada, no escudo. Eu tenho conhecimento. Está lá pendurado, está enferrujando, não está sendo usado. Ele pensa, eu tenho força para usar isso. E passa 1 ano, 2, 3, 4, está lá a armadura. Eu tenho armadura, eu posso debater sobre a armadura, eu mesmo tenho a minha, eu tenho conhecimento e eu estou pronto para usar. Mas essa pessoa vai descobrir que depois de ficar na parede pendurada há tanto tempo, enferrujando, e o braço dele não está acostumado com o peso da espada, com o peso do escudo, com o peso da sua armadura, ele não vai ser capaz de usá-la no dia mau. Paulo está dizendo, não tire a armadura, não pendure. Você precisa ouvir a verdade todo dia. Você precisa pregar a palavra para você todo dia. Essa é a única maneira de resistir no dia mau. O conhecimento em si, a armadura em si, não é suficiente. Paulo diz outra coisa antes, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e então coloquem a armadura. Porque mesmo a armadura sem a força do Senhor também não vai te ajudar. A armadura melhor que Deus dá vai ser para você como a armadura de Saul, quando Davi colocou e falou assim, não posso nem andar com isso, pesado para mim. Você tem que estar diariamente vendo como o engano entra no seu coração e combatê-lo, em vez de falar assim, não, é porque é ansiedade, você entende, você não está combatendo, isso aí é um monstro. Você dirá, os meus braços estão prontos, porque eu tenho uma armadura, eu conheço essas coisas. Mas você vai descobrir na hora ruim que você não consegue usar. Você vai achar tudo inútil, tudo enferrujado. Toda a verdade sobre a propiciação em Cristo no dia mau você vai achar inútil. Não vai trazer ao seu coração tudo que você precisa para combater. Você conhece sobre a justificação, mas vai ser inútil. Então, o mesmo é verdade para cada um de nós. Certamente sabíamos uma vez o que era bom e apropriado para a nossa salvação e pensamos que podíamos lidar com qualquer situação, mas não seremos capazes de aplicar esse conhecimento. Não é o que acontece o tempo todo com as pessoas. Por que as pessoas sempre têm que conversar com o pastor sobre o que elas já entendem? 90% do que as pessoas conversam comigo nas dificuldades da sua vida, eu sei que elas já sabem o que Deus disse. O que elas querem? O que elas querem? Elas já sabem o que Deus disse. Elas já sabem como devia estar agindo. O que elas estão esperando? Sabíamos, não é? O que é apropriado para a nossa salvação, mas não sabemos lidar quando as situações chegam, porque tudo estava pendurado, nós não estávamos pregando para nós mesmos, tratando todas essas coisas, e o dia mau chegou, e as pessoas não sabem, nosso conhecimento não tem força para usar a armadura, e é uma coisa que ninguém pode fazer por ninguém, sabe, queridos? Ninguém pode usar uma armadura por você, ninguém pode conhecer Cristo por você, se fortalecer. Eu não posso me fortalecer pelo meu filho, por mais que eu ame. Se meu filho está fraco e eu ficar tomando vitaminas, fazendo exercício, ele vai continuar fraco. Não é? Ninguém pode. Essa é uma instrução um pouco útil, pois é bom saber que não basta ter uma vez conhecido todo aquilo que Deus diz para nós, não tem proveito se você não souber usar as Escrituras corretamente. Nós estamos vendo Jó fazer exatamente o oposto do uso correto. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Jó enumerou benefício sobre benefício só para dizer, era melhor que isso nunca tivesse acontecido. Se era para me perder um filho, então era melhor que tu não tivesse me dado. Se era para eu ter que enterrar meu filho, então era melhor que ele não tivesse nascido. Mas receber um filho de Deus é algo maravilhoso. Nós não merecemos nada que Deus nos dá. Portanto, quando chegar o fim da nossa jornada, não devemos pensar, para mim morrer desse jeito, era melhor não ter vivido 50 anos. Você não merecia os 50 anos. Você devia estar grato por eles. Agora, se o que é dito aqui aconteceu a Jó, que pensou cuidadosamente na palavra de Deus, não é? Que era um homem temente a Deus,
você vê como você precisa da graça de Deus. Você vê como você não pode responder a cada sermão como Pedro: eu não, eles precisam, eu jamais. Eles podem fracassar, eu não vou fracassar, Senhor. Eu posso ir até a morte. Vê como você realmente precisa da graça de Deus. Você não precisa dessas histórias para usar como desculpa na hora que você fracassar, porque elas estão aqui exatamente para a nossa instrução, para a nossa repreensão, para a nossa correção e para nos equipar para a piedade. É o que a Bíblia diz, a razão pela qual a Bíblia foi dada a nós. E nós temos a vantagem para resistir todos os ataques de Satanás. Então a gente deve orar para que Deus, ao olharmos para trás, apague, né, as consequências, tanto quanto possível, das nossas palavras, que não atingem só a nós, mas as outras pessoas. E é isso que devemos fazer. Queremos que Deus nos absolva de qualquer palavra que não expressou a verdade que nós já conhecemos. Mas nós só vamos poder fazer isso se nós condenarmos os vícios em nós. Se você se arrepende verdadeiramente de ter agido, não só ficado ansioso, como não ter sabido o que fazer com a ansiedade, você deve primeiro condenar o vício em você antes que queira a doçura daquilo que Deus faz em nós. Se você tiver uma justificativa para isso, Jó podia justificar tudo isso com sua dor, mas isso não era justificativa, isso não traria a ele paz, não é isso que vai trazer a ele vitória. Além disso, com a relação ao status, não é, de tudo aquilo que Deus fará na sua vinda, nós podemos olhar em outro momento. E Paulo diz: quando estamos vestidos com esses corpos mortais, corruptíveis, nós caminhamos em esperança, porque não vemos as coisas que foram prometidas para nós. Além de nós lembrarmos tudo que Deus fez, nossas mentes estão capturadas por algo tão grande à nossa frente, que nossas mentes não podem compreender perfeitamente. Mas como partimos deste mundo, nós veremos como é. Portanto, o que antes estava oculto de nós, agora será conhecido, como está em Romanos 8, 23. Então, que os fiéis, que nós venhamos a nos interessar por aquilo que Deus revelou. Eu acho que uma das coisas que faz as pessoas não lidar bem com a vida é que elas estão sempre interessadas em coisas que não tem nada. Há coisas que Deus não revelou a nós sobre a eternidade, e as pessoas querem saber, mas aquilo não tem nenhuma utilidade para elas. 50% das perguntas que as pessoas me fazem não tem nenhuma utilidade na vida de santificação dela. A vida delas está um horror, e elas querem saber, porque quando a besta se levantar, elas estão interessadas em coisas que não têm a ver com a vida delas, enquanto Deus revelou claramente coisas que a vida dela devia estar vivendo, e ela não está interessada. Ela não está interessada na revelação clara de Deus, e ela supostamente finge ser espiritual, se interessando por coisas que Deus não revelou plenamente. E a vida dela às vezes está um caos agora, e ela está interessada em saber como será a relação assim assada na eternidade, mas Deus não falou a respeito daquilo, porque Ele só quer falar depois. Ele está falando conosco igual Jesus falou: o que eu estou fazendo você não sabe agora, mas um dia você vai saber. Preste atenção no que eu estou falando agora para a sua vida. E você vê como é fácil perdermos isso quando as emoções tomam conta. E Jó não expressou todo o conhecimento que ele tinha, e embora essas observações sejam contraditórias, como eu disse, nós ainda podemos ter muitas instruções úteis do que Jó vai dizer. Ele vai dizer que os príncipes constroem em lugares assolados. Ele vai falar a respeito de como você via os castelos num dos lugares mais incríveis, assim, no alto do penhasco, e você pensa: como é que as pessoas construíram ali? Isso é incrível. O que Jó está querendo dizer é o seguinte: as pessoas querem fazer coisas para fazer seu nome grande. Então elas não querem uma casa, elas querem uma casa que as pessoas admirem e pensem: elas são grandes. Apesar, mesmo você vê, e a Bíblia
é maravilhosa nisso. Mesmo no discurso de Jó, em que você vê que ele não está aplicando bem as coisas, há coisas que são úteis direcionalmente para nós. Não é? Como é fútil, nós não queremos uma casa para moradia, um carro para transporte, roupas para nos cobrir, mas queremos de alguma maneira escrever o nosso nome. Então ele diz que os príncipes constroem lugares mais incríveis, só porque se ele tivesse construído aquele lugar comum, as pessoas não ficariam impressionadas, mas ele constrói de um jeito que as pessoas fiquem impressionadas. Todos nós tendemos a querer fazer um nome para nós, e na miséria que Jó estava, ele fala sobre a futilidade de todas essas coisas, e há muito na aplicação prática da nossa vida diária que nós podemos tirar desse discurso, mesmo escuro, e que nos acende os alertas da nossa vida, que como as emoções, quando controlam todos os nossos sentimentos, são inúteis. E dessa forma Jó deixa claro que ele não pode julgar corretamente aquilo que Deus está fazendo, e que ele está confuso. Mas qual é a razão disso? É a violência das suas emoções. Há tamanha tempestade ou tormenta em Jó que ele certamente está surdo e cego. Às vezes, quando há trovões e o vento está tão forte que você não consegue ouvir nada, nossos sentidos se distraem, por assim dizer. Então nós somos tomados pelo medo. Você está com medo? Pense no que você vai dizer e como você vai agir no mundo. Por exemplo, no meio da pandemia, pense, você está agindo por causa do medo? O que você está dizendo, escrevendo, é o medo falando? Está falando mal. O medo não vai falar bem por você. Ou você está alegre, e o que está falando é só a alegria, não vai ser bom. Você está num dia bom, então deixe a palavra de Deus falar. Quando vemos relâmpagos e ouvimos trovões, há uma violenta tempestade de granizo, pensamos que seremos oprimidos, e então escondemos dentro de nós mesmos, por assim dizer, a tal ponto que não queremos mais sair dali, de dentro de nós mesmos. Isso aconteceu com Jó. Então reconhecemos isso e lembremos do ensino que nós já cobrimos nesses 12 sermões. O pináculo de Jó, o início, a reação perfeita, a maior tragédia que nós podemos imaginar, mas como as tragédias tendem a durar mais do que nós gostaríamos, mesmo a quem responde bem à tristeza. E alguns pensam que não há paciência, a não ser que o homem seja plenamente... Algumas pessoas queriam que nós contássemos uma história de Jó que fosse toda limpa, mas a escória, queridos, há enganos que se escondem nas recâmaras dos nossos corações. Todas essas aflições na vida de Jó não vão ser bom só para mostrar finalmente a Satanás de que Jó era um homem que realmente amava a Deus, mas vai mostrar muita coisa em Jó que precisava ser purificada. Outros pensam que se um homem fica sente profundamente a dor e a aflição, ele tem alguma justificativa para agir como se Deus não tivesse sido bom. É bom e será bom. E alguns concedem, então, sempre quando alguém sofre muito, uma espécie de anistia para falar, agir de uma maneira que desonra a Deus, mas isso não é verdade. Não acredite nisso. Então, se formos pacientes ao nos submetermos à vontade de Deus, não é porque não sentimos dor, aflição, mas é porque nós, durante todo o tempo, estamos deixando a palavra de Deus guiar as vidas, e não deixamos as nossas emoções nos guiarem nos dias comuns. Então, nos dias em que elas tendem a se expandir, nós já estamos treinados para o dia mau. Então, oremos para que o Espírito Santo nos fortaleça com a força do seu Espírito, para que possamos resistir a tais batalhas. É o que Paulo disse, o dia mau, que poderiam nos oprimir,
no primeiro encontro se Deus não nos sustentasse. E assim eu digo que devemos responder para que quando Deus nos der forças para resistir, Ele aumente em nós até que cheguemos ao fim de todas as batalhas. E percebamos, momento a momento, é a minha emoção que está conduzindo as coisas aqui no dia bom e no dia mau, porque as emoções por si só obliteram o conhecimento que nós temos de Deus, quer elas sejam boas, quer elas sejam mais. Vamos orar.